Olá, empreendedores! Estamos caminhando para o final do nosso curso. Nós já vimos um pouquinho sobre inovação, sobre empreendedorismo, vimos já aplicado aos negócios ferramentas para principalmente identificar qual que é o valor, qual que é o diferencial do seu negócio. Nós trabalhamos um pouquinho sobre como monitorar o mercado, verificar se o que você enxerga como valioso também é valioso para o seu cliente, se o mercado está pedindo por essa inovação ou por esse negócio que você está propondo. Falamos um pouco sobre marketing e vendas, falamos também sobre o plano financeiro e agora nós caminhamos então para um modelo, para uma forma de estruturar tudo que a gente já discutiu em um único quadro, em um único canvas, uma única folha para você pregar aí no escritório da empresa, em um lugar visível, para que a gente enxergue o negócio como uma foto. E tudo que a gente já discutiu ao longo do curso, que a gente consiga colocar ali em um A3, né, em um mural, para que tudo esteja visível, para que seu negócio seja compreensível, tanto para você, quanto para outras pessoas para as quais você queira vender seu negócio. Então, qual que é o tema de hoje? Para sintetizar tudo que nós vimos, hoje nós vamos falar de dois documentos, né? O plano de negócio e o modelo de negócio. Então, vamos lá? Olha, para a gente começar, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre qual que é a diferença entre o plano de negócio e o modelo de negócio. Depois nós vamos explorar o modelo de negócio. Aqui a gente está usando esse livrinho aqui, ó, que é do Osterwalder, Business Model Canvas, Business Model Generation, desculpa. Então nós vamos detalhar o que é o modelo de negócio, segundo esse modelo aqui do Osterwalder, e a gente vai trabalhar no final, na construção de um modelo de negócio para o negócio de vocês, certo? Então, vamos lá. Qual que é a diferença, então, quando eu falo de plano de negócio e modelo de negócio? Nós já falamos um pouquinho sobre isso. O plano de negócio é aquele documento estruturado, um pouco mais bem elaborado, mais aprofundado, que detalha o seu negócio como um todo. O plano de negócio pode ter diferentes estruturas, e aqui eu peguei a estrutura, uma das estruturas do livro lá do Dornelas, que é o livro que a gente está usando, Empreendedorismo Transformando Ideias em Negócios, mas vocês vão ver aprofundando lá no livro que tem vários formatos, vários tópicos que podem ser abordados em um plano de negócio, e isso vai depender da natureza do negócio. Que negócio é esse? Porque a depender do negócio, tem pontos que são mais importantes do que outros. Uma estrutura geral para a gente entender o que é o plano de negócio é essa daqui. Eu vou ter um sumário executivo, que é um resumo do negócio como um todo e dos outros pontos que são tratados dentro do modelo de negócio, e que resuma como um todo o negócio, para que a pessoa que vá ler, ao ler o sumário, já entenda o conteúdo como um todo e depois só vá nas partes para se aprofundar. Depois eu vou falar sobre a empresa, qual é o negócio em si e como ele opera ali no plano operacional, quais que são as rotinas daquela empresa, quais que são os processos dela, daquele negócio, para ofertar aquele valor que você diz ofertar, quando você descreve a sua empresa, o seu produto ou serviço. A gente vai ter aqui aqueles aspectos que a gente viu lá em pesquisa de mercado, análise de mercado, que são o quê? Aqui a gente pode entrar demonstrando o quanto aquele produto pode ser bem recebido para um determinado público, que público você está focando, qual que é o seu posicionamento. Repare que a gente está revisando a disciplina como um todo. Qual que é o seu posicionamento? Eu estou me posicionando demograficamente onde? Eu tenho um posicionamento a um público que tem determinados comportamentos. Que comportamentos são esses? Qual que é o perfil comportamental desse meu cliente? Então, tudo isso eu vou
analisar aqui, vou me posicionar no mercado e colocar aqui nesse tópico de análise de mercado. Eu tenho a parte de avaliação estratégica, que nós vimos bem superficialmente, mas que também é muito importante, que é o que? Analisar como que está o ambiente para receber aquele meu negócio. Aqui a gente pode falar em matriz SWOT, inclusive tem um videozinho lá para você se aprofundar nessa matriz SWOT, se você desejar, que é o quê? Analisar quais que são as forças e as fraquezas do seu negócio e como que está o ambiente em termos de oportunidades e ameaças para receber esse negócio. Então, fazer uma análise estratégica dos objetivos do negócio frente a essa realidade ambiental na qual ele está inserido. Política, legal, ambiental, ecológica, né? Como eu digo, ambiental. Nós temos aqui os aspectos do plano de marketing, que nós também aprofundamos, né? Como que vão ser feitas as suas vendas, quais que são os seus canais, por que desses canais. Aqui a gente pode, por exemplo, colocar um funil de vendas para entender quantos clientes eu preciso comunicar com eles para no final eu vender X, que é o que eu preciso para ser o ponto de equilíbrio, que está lá no plano financeiro. Aqui eu posso trazer cenários que também conversa ali com o meu planejamento estratégico, num cenário favorável, quanto que eu posso vender, como que eu aproveito as oportunidades, que oportunidades são essas, já num cenário menos favorável, num cenário contrário ao meu negócio, o que pode acontecer, como eu estou preparado para isso, e o meu plano financeiro, que nós falamos bastante sobre ele na unidade passada, né? Colocar ali o meu ponto de equilíbrio, quanto que eu preciso vender, quais que são os principais gastos fixos e variáveis daquele negócio, para que eu entenda exatamente se o negócio está dando lucro ou não, e isso é colocado aqui. Então, percebam que a gente tem um documento que é bem estruturado aqui como um plano de negócio. E para que serve esse plano de negócio? Por que o seu negócio precisa ter esse plano de negócio? Para quê? Primeiro, porque ao fazer o negócio, o plano de negócio, você estuda a sua organização. Você compreende como ela funciona. Você vai se aprofundar em vários aspectos que às vezes a gente não para pensar. Esses dias mesmo eu estava dando aula e estava falando sobre plano financeiro, eu falei, isso aqui parece óbvio. Aí o menino falou assim, não, mas eu tenho experiência com vendas, é óbvio, mas a gente não tem falado óbvio, a gente precisa falar o que é óbvio. Então, só de você ter que estruturar algo que seja compreensível para outra pessoa, escrever sobre o seu negócio detalhadamente nesse plano de negócio, você estrutura as ideias na sua cabeça. Então, por isso, ele é muito produtivo. Criar o plano de negócio vai ser muito produtivo. E a quem se destina, então, esse plano de negócio? Aqui também tô pegando lá do Dornelas, né? Se destina a mantenedores das incubadoras, a gente tem aqui universidades, a gente já falou sobre isso, né? Que são essas estruturas que auxiliam no financiamento do negócio, auxiliam mesmo na criação do negócio, dando assessoria, ajudando a criar essas ferramentas que a gente viu aqui no curso, como por exemplo o Sebrae, as universidades, as suas incubadoras, as prefeituras, governos, associações. Para quê? Para que a gente já tenha preparado todo um esquema, caso a gente vá concorrer em algum edital de financiamento, que a gente já viu também na unidade passada. Então, você já tem algo preparado, algo já estruturado. Também para você mostrar seu negócio para parceiros, porque ele vai estar bem definido. Então, às vezes, é mais fácil para o parceiro enxergar, porque você vai conseguir enviar um documento ou demonstrar algo muito bem estruturado para mostrar que inclusive você conhece muito bem do seu negócio. Porque como é que outra pessoa vai confiar em ajudar no investimento, criar uma parceria de médio prazo para um negócio que nem os próprios empreendedores se conhecem, nem os próprios empreendedores conhecem. Então, por isso o plano de negócio é bem interessante, é necessário. Para os próprios bancos, para você demonstrar a viabilidade daquele negócio, para financiar equipamentos, capital de giro, para tentar expandir a empresa. Para os investidores, BNDES, governo, investidores anjos, para você demonstrar confiança, credibilidade ao mostrar que o negócio está bem estruturado. Para a própria empresa, que vai conseguir enxergar esse negócio, e para os sócios também. Então, agregando
confiabilidade ao negócio, esse plano de negócio é um documento que te auxilia a conhecer melhor a empresa e a mostrar a empresa para outras pessoas. Por isso ele é um documento bem importante. Ele se assemelha ao que a gente diria um documento acadêmico, parece com um TCC, né? Ele tem ali um sumário e capítulos que vão detalhando aquele negócio. Então, embora seja um documento que é dinâmico, ele deve ser dinâmico, porque vão acontecer, por exemplo, eu disse que nele cabe a SWOT, né, para a gente fazer uma análise de ambiente. O ambiente muda, então de tempos em tempos eu vou ter que dar uma olhada, dar uma revisada, retomar ali alguns pontos, trocar. Então ele é dinâmico, mas como ele é um modelo mais bem estruturado, ele é dinâmico, mas não tão dinâmico quanto o próximo modelo que eu vou mostrar para vocês, que é o modelo de negócio, não o plano de negócio, né? O plano, então, é esse planejamento do negócio como um todo. E o modelo de negócio vai ser parecido com esse Canvas aqui. O modelo de negócio, a gente pode estruturar ele no formato de Canvas, né, que eu já disse para vocês, que é uma forma visual de você enxergar aspectos principais, aspectos relevantes do seu negócio. Então, o modelo de negócio vai desenhar o seu negócio numa folhinha, né? Vai colocar todos os aspectos principais e essa folhinha você pode pregar numa parede, na parede do seu escritório, lá na empresa, para que todo mundo veja. Por quê? Porque colocando assim de forma visual, e geralmente a gente faz num A3 ou num quadro grande, a gente vai colando post-its para mostrar justamente que aquilo ali não é estanque, aquilo ali não é fixo, ele pode mudar. A partir do momento que eu vejo que alguma coisa ali não está dando muito certo, troco o post-it, né? Troco e mudo alguma coisa e testo alguma coisa nova. Então, por isso, ele é feito justamente como um plano que seja dinâmico, que seja visual, para que a gente se questione o tempo todo sobre as nossas ações, sobre o que está sendo feito naquele negócio e o que pode melhorar, certo? Então, vamos lá apresentar para vocês o Canvas do modelo de negócio, Business Model Canvas. O Business Model Canvas é um modelo que traz 9 blocos, 9 partes do seu negócio. E eu queria recordar um modelo que a gente já viu nas nossas aulas, que é esse aí que está na sua tela. Que modelo que é esse? Será que vocês se lembram? Vocês conseguem completar aí a frase que eu deixei para vocês? O Canvas, que Canvas que é esse que está na sua tela? Esse Canvas aqui é o Canvas da proposta de valor. Vocês criaram um desse. É uma ferramenta, então, que ajuda a criar valor para quem? Como vocês completariam aqui? É a ferramenta que ajuda a criar valor para quem? Para quem está ali no centro dessa bolinha, para o seu segmento de cliente, para o cliente. Esse é o Canvas da proposta de valor. Esse Canvas da proposta de valor, acho que já citei isso para vocês, ele é extraído do Business Model Canvas. Ele são dois bloquinhos do Business Model Canvas, que é o segmento de cliente e a proposta de valor. São 2 blocos tão importantes que ganharam um Canvas próprio, que a gente já trabalhou. Então, 2 bloquinhos a gente já preencheu. Vamos então entender o que são esses outros 7 blocos do Business Model Canvas. Já disse para vocês que então ele sai desse livrinho aqui, que é o Business Model Generation. Você está vendo aí na sua tela, ó, que é escrito pelo Osterwalder, mas que ele é co-criado, olha aí, ó, por uma multidão de 470 pessoas, 470 praticantes, ó, em 45 países. Por isso que é um modelo bastante utilizado e é o que a gente traz aqui para vocês. Aqui no livro, para quem quiser se aprofundar, além dos 9 blocos, tem inúmeros exemplos, né, de empresas e como essas empresas são estruturadas em termos do modelo de negócio dessas empresas. Aqui, então, se no Canvas da proposta de valor a gente falava em gerar valor para o cliente, aqui a gente não diz só
como a gente gera valor para o cliente. Aqui está detalhado como a gente gera valor para o cliente, mas também como eu capturo valor para a minha empresa. Então, eu vou dizer que valor é gerado para o meu cliente, quem é esse cliente, como eu gero esse valor, quanto custa para eu gerar esse valor e como eu capturo o valor desse cliente. Percebe que, então, eu tenho uma foto do meu negócio como um todo. Vou dizer quem é meu segmento, o que ele compra de mim, como eu faço para isso chegar nele, como eu produzo isso, quanto isso me custa e como que eu vou capturar valor. Então, vamos lá. A gente tem esses 9 bloquinhos que estão aí na sua tela e a gente vai começar na ordem que a gente geralmente preenche o Canvas do modelo de negócio. Nós vamos começar ali pelo segmento de clientes. Então, agora eu vou detalhar cada bloquinho desses 9 blocos que você está vendo aqui na sua tela. Vamos lá, então. Primeiro bloco, segmento de cliente. O que você coloca lá no bloco segmento de cliente? Você vai colocar aqui as pessoas que utilizam o seu negócio. A gente já viu lá na aula de segmento de cliente, na aula do Canvas da proposta de valor, que quando eu tenho mais de um segmento de cliente, eu coloco eles aqui de forma separada. Para cada segmento de cliente, eu coloco um post-it de uma cor diferente. Eu tenho aqui, então, que eu vou separar segmentos de clientes diferentes quando eu tenho clientes que eu entrego meu valor por diferentes canais de distribuição. O que é isso? São clientes que, para eu entregar o meu produto ou serviço, eu posso entregar de formas diferentes. Por exemplo, aqui eu pus um exemplo. Eu tenho uma pizzaria, essa pizzaria, ela tem lá o salão, onde eu sirvo pizzas, no meu estabelecimento comercial. Então, eu tenho os meus clientes salão, eu tenho os meus clientes delivery, que são aqueles que me ligam e eu entrego a pizza. Eu tenho os meus clientes pizza praça, que é aquele que eu monto a minha tendazinha toda vez que tem evento aqui na minha cidade turística. Então, eu tenho para diferentes canais de distribuição, diferentes segmentos de clientes, que têm desejos e necessidades diferentes. O desejo do delivery é diferente do desejo do pessoal que está no salão, que é diferente do pessoal que come pizza na praça. Quando eu tenho essa diferenciação, eu vou colocar post-its diferentes com cada segmento de clientes desses segmentos diferentes que a gente citou. Quando eu tenho diferentes tipos de relacionamento com esses clientes, por exemplo, uns eu atendo online, outros eu atendo presencial. Alguns eu atendo, aqui eu coloquei, por exemplo, os bancos. Uns eu atendo por ordem de chegada, não tem uma pessoa diferenciada para atender cada pessoa, que me chamam segmento varejo. Eu já tenho outro segmento que são das contas gerenciadas. A pessoa, eu tenho um outro tipo de atendimento, que é mais personalizado. Ela vai digitar o CPF, ela tem um gerente que é sempre aquele gerente que vai atender ela. Então, percebe que eu tenho diferentes segmentos? Eu tenho uma pessoa que é atendida, que tem um tipo de relacionamento, e outra pessoa que tem um outro tipo de relacionamento com a mesma empresa. Logo, eu vou colocar ali clientes gerenciados, clientes varejo. São 2 tipos de segmentos de cliente que vão ali para os meus segmentos de cliente. Se eu tenho lucratividades substancialmente diferentes, por exemplo, uma empresa que vende equipamentos e dá manutenção em equipamentos, percebe que também são clientes diferentes? Quem está indo ali para comprar tem um perfil que é diferente de quem está indo ali só para ter manutenção daquele equipamento. Eu vou oferecer propostas de valores diferentes para essas pessoas. Quem está interessado em venda está interessado, por exemplo, no preço, está interessado, por exemplo, em produto diferenciado, inovador. Já quem está olhando manutenção de equipamento, precisa de rapidez, eu preciso ofertar valores diferentes para esses 2 segmentos de clientes. Logo, cada um merece um post-it de cores diferentes e eu vou preencher o meu canvas colocando esses 2 segmentos. Clientes de serviço de venda e clientes de manutenção. Pode ser também pessoas que estão dispostas a pagar por diferentes aspectos da oferta. Aqui eu estou dando um exemplo do pessoal que usa o serviço de voo. Eu tenho clientes primeira classe que estão dispostos a pagar pelo luxo, clientes
de classe econômica, que estão querendo preço competitivo da passagem. Eu tenho os meus clientes das cargas, que vão ali no avião também. Então, eu tenho clientes com diferentes necessidades que vão ganhar post-its de cores diferentes dentro do meu quadradinho segmento de clientes. Um outro exemplo, vou seguir nesse exemplo aqui que eu acho que fica bem fácil para todo mundo. Pensa no Spotify. Vocês usam o Spotify, aquele streaming de música, né, que a gente baixa lá para escutar as músicas no celular? Olha, eu tenho lá o segmento anunciantes, por exemplo. Eu tenho o segmento usuários gratuitos, que vão ganhar ali na proposta de valor, poder ouvir música gratuitamente, porém com anúncios. Eu tenho o segmento de clientes, que são usuários assinantes. Então, ó, percebe que aí eu já defini 3 segmentos para uma mesma plataforma. Os anunciantes, o segmento dos assinantes, que é o público que paga mensalmente para usar e não tem propaganda, e dos usuários gratuitos, que também utilizam ali, que são importantes, porque sem eles eu não tenho os assinantes. Logo, 3 segmentos de clientes com 3 post-its de cores diferentes ali dentro do meu bloco segmento de clientes, certinho? Vamos então para a proposta de valor. Já falamos sobre ela, já preenchemos ela lá no nosso Canvas da proposta de valor. O que é a proposta de valor? Qual que é o conjunto de produtos e serviços que você está oferecendo para cada segmento de cliente daquele que a gente já citou? Então, se eu pus um post-it rosinha para o meu público lá, clientes que ouvem música gratuitamente, eu tenho ali na proposta de valor, também de rosinha, um post-it escrito o quê? Músicas gratuitas a todo momento, serviço de streaming gratuito. Que produto ou serviço eu estou oferecendo para cada segmento de cliente que está de cá? Né? Então, que produto e serviço diferenciado para aquele segmento de cliente ali eu estou ofertando. Aqui é bom a gente pensar também, isso a gente já falou também, mas é bom ressaltar, que aqui eu vou listar os produtos e serviços, por exemplo, o serviço de streaming, que a gente deu o exemplo, mas eu vou citar também as necessidades que eu estou atendendo. Necessidades não só funcionais, mas emocionais, sociais, que eu estou satisfazendo aquele meu cliente com aquela minha proposta de valor. Um exemplo muito comum é, por exemplo, o salão de beleza, que eu posso colocar ali vários produtos e serviços, por exemplo, corte, tintura, escova, maquiagem. Mas o que eu posso pôr ali também? Lembra lá no nosso Canvas da proposta de valor? Aumento de autoestima. Lembra que a gente deu o exemplo da academia? Mesma coisa. Os meus produtos e serviços são instrutores capacitados, 24 horas de disponibilidade, aplicativo para conferência lá da perda de peso, mas o que também? Ganhos de autoestima, acompanhamento nutricional. Então, todos os produtos e serviços que você está oferecendo como diferenciais daquela sua empresa. Pode ser inovadora, pode acrescentar características, atributos adicionais. Então, para cada segmento ali de cliente, eu vou colocar o que eu estou oferecendo ali para ele, em termos de preço, redução de custo, rapidez, design, experiência do cliente, usabilidade, personalização, conveniência, enfim, tudo que seja proposta de valor que você vai retomar lá do Canvas da proposta de valor, daquele quadradinho lá do Canvas da proposta de valor. E aí, percebe, e essas ilustrações são do livro do Osterwalder, que eu tenho ali um vazio entre o meu cliente, que está olhando ali para o presentinho da proposta de valor. Então, aqui a gente vai ter mais 2 quadros para preencher, em cima ali aquela setinha de cima, e embaixo ali aquela setinha de baixo, para fazer com que o meu cliente encontre o meu pacotinho de valor. Como que o meu cliente vai chegar na minha empresa? A gente já viu lá na nossa aula de marketing, né? Eu preciso estruturar canais de distribuição e de relacionamento com o meu cliente. O que são esses canais de distribuição? Como eu comunico o meu valor para o meu cliente. E aqui a gente tem as várias fases, olha, do canal.
Meu cliente já conhece meu produto? Como que eu estou comunicando? Como que ele vai passar a conhecer o meu produto? Aí aqui entram os canais de conhecimento. Né? Como que eu aumento o conhecimento sobre aquele produto e serviço? Como que eu vou fazer o meu cliente entender que eu estou ofertando aquele produto? Que canais que vão me ajudar aqui? Eu tenho aqui canais de avaliação. Como eu posso ajudar o cliente a avaliar minha proposta de valor até em termos de melhoria, de pesquisa de mercado, para eu entender bem o meu cliente. Que canal eu vou usar para o meu cliente comprar o meu serviço? É na loja física? Ou é um aplicativo? É um site? Ou é pelo WhatsApp? Como que eu vou entregar isso? É via correio? É via internet? Como que vai ser meu pós-venda? Como que eu vou conversar com o meu cliente? É por chatbot? É WhatsApp? Eu vou ter ali uma dúvidas frequentes? O que eu tenho em termos de canais de comunicação? E aí nesses canais de comunicação vai entrar como eu comunico meu valor, como eu vendo e como eu distribuo. Todo o meu processo de compra. Lembra lá do funil? Como que o meu cliente sabe que eu existo, como que eu comunico o valor para ele, como eu efetivo a venda e inclusive meu pós-venda, como que chega o produto para o cliente e o meu pós-venda. Todos os canais que eu uso durante todo esse processo, o site, o WhatsApp, a loja física, os correios, a transportadora, tudo que eu uso para distribuir o meu produto, o meu serviço, para que as pessoas saibam que ele existe, que usufruam do meu valor, tudo isso vai entrar aqui nos meus canais de distribuição. Então, lá no quadradinho canais de distribuição, você vai colocar lá os seus canais de venda e de distribuição do seu produto. A gente está falando aqui do Spotify, vamos continuar nele. O que são canais dele? O site, o aplicativo, né? É através dali que ele distribui, que ele comunica. Eu posso ter, geralmente, sites, né, que vão anunciar, que vão fazer propaganda dele e o próprio aplicativo, né, onde eu usufruo do serviço. Então, aqui eu estou com o exemplo também da Nespresso, as boutiques, que seriam as lojas, o site da Nespresso, o call center. Então, são exemplos de canais de distribuição. Percebe que ali ficou faltando uma setinha e agora a gente preencheu ela com um coração? Como que você se relaciona com o seu cliente. Aqui vai entrar a forma de relacionamento com esse seu cliente. Como que é estabelecido e mantido o relacionamento com cada cliente desse. Lembra que a gente falou lá no segmento de clientes do banco, que a gente tinha segmento varejo, que qualquer pessoa poderia atender, e um segmento personalizado, que seria um gerente que cuida de determinado número de clientes. Então, quando eu chego, eu tenho um atendimento pessoal, personalizado. Isso são formas diferentes de relacionamento. Então, nesse caso lá do banco, para cada segmento, varejo ou personalizado, eu vou ter também post-its diferentes com formas de relacionamento diferentes. Um relacionamento talvez automatizado e um relacionamento personalizado. Pode ser formas diferentes de relacionamento. Mas pode ser também, por exemplo, a gente estava dando exemplo no Spotify. É sempre automatizado, não é? Independente de eu ser usuário pagante ou de eu ser usuário gratuito. Então, pode ser que eu tenha um canal de relacionamento, uma forma de relacionamento, igual para diferentes segmentos de clientes. O que eu posso preencher, então, aqui nesse quadradinho do relacionamento com clientes? Eu vou pensar em como que eu vou estabelecer a relação com o meu cliente, ou como que o meu cliente quer que eu estabeleça essa relação. E aí pode ser uma relação de assistência pessoal, né, que eu tenho um representante do negócio, num ponto de venda, num call center. Existe uma pessoa ali para atender aquele cliente. Pode ser uma assistência pessoal dedicada, olha o caso do banco. Né, eu tenho um representante específico para te atender. Toda vez que você for lá, é a mesma pessoa que vai te atender, é o seu gerente. O gerente está chamado de seu, assistência pessoal dedicada. E aí, eu tenho, então, cores diferentes de post-its para cores diferentes de segmentos de clientes dentro do mesmo negócio. Pode ser um atendimento self-service.
né? Que é aquele que não tem um meio de relacionamento direto. Você não fala com a pessoa, você fala com uma máquina, com um chatbot, né? Que a gente vê nessas empresas, né? Que atendem grandes públicos de massa, que tem um atendimento bem sofisticado, né? Um atendimento digital bem sofisticado. Pode ser um relacionamento via comunidades, que são aquelas comunidades que se criam para discutir sobre determinado produto. Isso é mais comum em coisas mais inovadoras, né? Para vender produtos mais inovadores. Que as pessoas em torno daquela comunidade trocam experiências e ali eu crio um relacionamento com elas. Então, e agora, né, quando a gente fala desses aspectos dessas empresas socioambientais que estão tocando negócios socioambientais, pode ser que as comunidades sejam uma estratégia de relacionamento. Né? Pessoas que têm um determinado perfil, que defendem uma determinada causa, e ali, me conectando de alguma forma com essas comunidades, eu estabeleço um relacionamento. Então, pode ser que aqui seja um aspecto relevante para esse tipo de negócio que a gente tem discutido aqui no curso. Comunidade de cocriação, que é aquela em que o cliente ajuda a cocriar valor. Eu produzo valor para a empresa. Eu não estou só captando. Pode ser na forma de ideias que eu estou trocando ali com a empresa, de conteúdo, aqui eu dei o exemplo do YouTube, né? Que você coloca conteúdo lá, então você coproduz o conteúdo. Então, são formas de coprodução. Então, de que forma que você vai estabelecer esse relacionamento? E assim a gente fecha um primeiro lado do Canvas. A gente falou do segmento de cliente, falou da proposta de valor que você está oferecendo para ele e como que a gente liga essas duas coisas, com canais de distribuição e de relacionamento. E aí, a gente tem aqui, voltei, desculpa. A gente tem, então, para fechar, né, toda essa primeira parte do quadro, ali embaixo as fontes de receita, que é o quê? Como é que você vai ganhar dinheiro? Né? O seu cliente, a gente já falou que você vai entregar esse valor para esse cliente, mas como é que você vai capturar valor? Como entregar, eu já falei. Agora eu quero saber como que eu vou receber. Né? Então aqui eu vou representar o dinheiro que a empresa gera a partir desse segmento de cliente, da entrega desse valor para ele. O que são algumas fontes de receita? E aí cada empresa tem que pensar na melhor forma de captar valor. Né? Pode ser pela venda de recursos, de produtos, de serviços. Né? Então, essa venda de recursos, eu vou ganhar dinheiro pelo preço do meu produto. Né? Pode ser pela taxa de uso. Né, eu oferto um serviço, a cada vez que você usufruir daquele serviço, você me paga uma taxa de uso. Pode ser de assistência técnica, um frete, né, um preço por ligação. A cada uso eu vou ter um valor para aquilo ali. Eu posso ter uma taxa de assinatura, que é o quê? Assinatura, diferentemente da taxa de uso, assinatura eu pago ali mensal, anual, né, pago por um determinado período, se eu não usar, perdi. Independe do uso do produto, né? A assinatura é para acesso contínuo. Eu pago um valor, tenho direito de acessar quando quiser. Se eu não acessar, tudo bem. Né? Então, essa é a taxa de assinatura. Eu posso captar valor também com empréstimos, aluguel, que é quando eu tenho um meio, né, um recurso físico. E aí eu vou locar esse recurso, um carro, um equipamento de construção. Tem as taxas de licenciamento, que é quando você cria algo de propriedade intelectual, por exemplo, um software, e dá permissão para que as pessoas usem aquilo ali que é da sua propriedade intelectual. Tem as taxas de corretagem, que é quando você faz, por exemplo, uma venda e você tem ali um preço por intermediar o negócio, isso são taxas de corretagem. E tem agora, né, nos últimos tempos, uma nova forma também de captar valor, que são esses anúncios, né, em páginas, por exemplo, no YouTube, nos blogs. Você, ao anunciar alguma marca, você capta também valor ali dentro da plataforma. Então, aqui são várias formas de se ganhar dinheiro, e aí vai depender da natureza de cada negócio, a escolha de qual que seria a fonte da receita. E perceba que aqui a gente fechou, então, um lado do Canvas.
Aqui eu estava falando do Spotify, né? Então vamos citar eles, né? Ele ganha dinheiro. Eu não disse lá que ele tem 3 segmentos de cliente, né? Os anunciantes, os usuários gratuitos e os usuários que pagam assinatura. Então, como que ele ganha dinheiro? Com assinaturas e com as taxas dos anúncios, com os preços dos anúncios. Não é isso? Então, são 2 formas dele captar dinheiro. Aqui, por exemplo, a gente estava dando o exemplo da Nespresso. Uma forma dela captar é vendendo cápsulas e outra vendendo máquinas. E percebam que está da mesma corzinha. Então, para o mesmo segmento de cliente, ela vende máquinas e cápsulas. E aí a gente vai para o outro lado, então, do Canvas. Do outro lado, a gente vai falar de recursos principais e atividades principais. O que são isso? Recursos principais são os elementos que eu preciso para oferecer e entregar a minha proposta de valor. O que eu preciso? Eu disse lá que eu tenho um salão de beleza, que eu vou ofertar corte, tintura, escova, maquiagem. Então, o que eu preciso? Quais são os meus recursos principais ali para ofertar isso? Né? Para eu ofertar esse tipo de serviço, eu preciso ter profissionais capacitados, são o meu recurso principal. Se eu não tiver um cabeleireiro bom que sabe fazer tintura, eu não consigo entregar aquele valor. Eu preciso ter o que em termos de estrutura física? Eu preciso ter um lugar para atender, não é algo que eu consigo fazer digitalmente, não é? Então, eu preciso ter um local para o meu atendimento, eu preciso ter um salão. Então, em recursos principais, eu vou colocar os recursos mais importantes para que eu consiga entregar aquele valor que eu prometi. Em termos físicos, o meu salão de cabeleireiro, a fábrica, a loja, o caminhão, o laboratório, o que eu preciso para colocar esse negócio funcionando? Em termos intelectuais, pode ser a marca, o conhecimento individual de cada um, o know-how do meu cabeleireiro para fazer uma boa tintura, não estragar o cabelo de ninguém. Isso entra aqui em recursos intelectuais. Recursos humanos, o próprio cabeleireiro que eu preciso contratar, cientistas, empresas voltadas para atendimento, recursos humanos. E financeiro, o que eu preciso? Eu preciso de linhas de crédito, eu preciso de dinheiro, o que eu preciso para colocar aquele negócio operando? Isso entra em recursos principais. Aí, eu vou preencher atividades principais. Se os meus recursos é o que eu preciso, a atividade é como que eu executo aquilo ali. As atividades são as ações principais, não as coisas. As coisas estão em recursos. As atividades são as ações principais para eu entregar aquele valor, para eu conseguir entregar o que eu prometi. Eu não prometi um corte diferenciado. Eu não disse que para isso eu preciso ter um cabeleireiro bem treinado. Então, o que é minha ação? Capacitar os cabeleireiros? Percebe que em recursos eu tenho pessoas, eu tenho coisas. Tem recursos. Em atividades eu tenho ações. A minha ação é capacitar os cabeleireiros que vão atuar ali no meu salão. Logo, né, o que são essas atividades? São atividades de produção, por exemplo, atividades voltadas para manufatura, para criação, para fabricação de produtos, produção de bens, equipamentos, de remédios, utensílios. Eu tenho aqui resolução de problemas, né, atividades de, a gente citou, hospitalares, de consultoria, de cursos, plataformas, né, como conectar atores do mesmo negócio, pode ser uma atividade principal. Então, vamos para o exemplo. Né, a gente estava falando do Spotify. Vamos então correlacionar o que é recurso e o que é atividade principal? Nesse caso, eu disse que a principal proposta de valor dele é oferecer um serviço de streaming com indicações adequadas para cada usuário que entre lá na plataforma. Ou seja, cada vez que eu entrar lá, ele já sabe qual que é o meu perfil, que músicas eu gosto de ouvir. Então, ele tem um conjunto de recomendações e um serviço de streaming com várias músicas disponíveis. Então, o que eu preciso para ofertar isso? Eu preciso de um aplicativo com um bom algoritmo que perceba as minhas... que faça as recomendações das melhores músicas para o meu perfil, porque ele não está me prometendo isso, então eu preciso de um algoritmo, de um aplicativo que faça isso.
Eu preciso, portanto, de bons programadores para desenvolver esse aplicativo, que é o núcleo do meu negócio, então ele está ali dentro do meu negócio como um recurso-chave. Eu preciso de boas músicas ali dentro, então eu preciso de bons contratos de licenciamento das músicas, e aí vamos fechar nesses, mas a gente pode explorar mais. Então esses são os meus recursos. Para que esses meus recursos eu consiga operar, eu consiga trazer esses recursos para dentro da minha empresa, quais são as atividades principais? Eu disse aqui então que eu preciso de bons programadores, eu preciso de um bom aplicativo. Então o que eu preciso ter lá em cima? Eu preciso ter como atividade principal a atualização desse aplicativo e o desenvolvimento contínuo desse aplicativo e aprimoramento desse algoritmo que faz as recomendações. Eu disse ali embaixo que eu preciso de bons contratos de licenciamento. Então, o que é uma atividade principal aqui? Uma atividade vai ser a busca de cantores que estão fazendo sucesso, de gravadoras, de contratos que me permitam fazer essa relação, olha ali, essa conexão entre atores, entre parceiros do meu negócio. Percebe, então, que eu tenho recursos, que são coisas, e atividades, que são ações para colocar aqueles recursos dentro do meu negócio. E aí a gente vai pro quadradinho que está no cantinho, no outro extremo. De um lado eu tenho segmento de cliente, do outro lado eu tenho parcerias. O que são as minhas parcerias? São os parceiros que eu vou trazer para o meu negócio. Fornecedores-chave, pensa esses negócios que são de produção, de, por exemplo, fábricas. Eu preciso ter bons fornecedores, porque se meu fornecedor falhar comigo, amanhã eu posso não fornecer para o meu cliente. Então, todas essas são parcerias. Pode ser a pessoa que entrega para mim o meu serviço, que vai fazer chegar o meu produto na casa de alguém. Posso entrar aqui em parcerias as pessoas que treinam os meus funcionários, parceiros que vão dividir custos comigo de determinada coisa. Né? Às vezes tem algum recurso que eu posso dividir com alguém, então isso também entra em parcerias. São as atividades que eu consigo terceirizar. O que não está no centro do meu negócio? Eu disse que, quando eu citei o exemplo do Spotify, o algoritmo dele está no centro do negócio, da proposta de valor. Mas tem outras coisas que talvez possam ser terceirizadas. Né? Ele não faz todo o processo de gravação da música, busca cantor. Não, ele tem parcerias com gravadoras. Toda essa parte é feita pela gravadora. O que está no centro dele é fazer recomendações para que eu ouça as coisas que se adequem ao meu perfil. É deixar o máximo de música disponível, mas produzir a música não está no centro do negócio dele. Então ele precisa fazer o quê? Uma parceria para garantir o licenciamento, que a gente disse que é o recurso-chave, né? Fazer uma parceria com as gravadoras, por exemplo. Então é tudo que não está no centro do seu negócio que você terceiriza, mas que você precisa ter bons fornecedores para garantir que o negócio esteja funcionando. Então, são as alianças estratégicas entre não competidores. Por exemplo, aqui a gente colocou o exemplo do Mac com a Coca, né? Que está sempre vendendo dentro daquele estabelecimento. Então, será que você consegue fazer alguma aliança com alguém que não compete com você, mas que talvez é um serviço complementar? E aí você pode trazer para junto do seu negócio? Parcerias estratégicas até entre concorrentes mesmo, mas compartilhando recursos. Olha, essa parte, vou pegar um exemplo do curso de vocês, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um negócio aí que faz um turismo voluntário, né? Que manda pessoas para lugares que as pessoas vão se desenvolver, né? Socialmente, e que vão se desenvolver naquelas comunidades. Então ela paga para fazer um turismo e na verdade ela vai chegar lá para o desenvolvimento pessoal dela, ajudando comunidades. Logo, pode ser que a agência de viagem seja minha concorrente, mas pode ser que eu consiga uma parceria, porque o que eu faço ela ainda não faz, e não tá no centro do negócio dela fazer. Mas pode ser que a gente consiga uma parceria, divida ali parte dos lucros, ou uma complemente a outra e a gente consiga fazer uma aliança para vender, talvez. Então pode ser que aquilo ali entre como meu parceiro. Né? A gente tem parcerias entre compradores e fornecedores,
né, que a gente já falou sobre isso. É muito importante, né, que se tenha bons fornecedores. Então, as parcerias, o que vai entrar nesse quadradinho de parcerias? Empresas, outros CNPJs, outros empreendedores que possam colaborar com esse negócio. Para fechar, a gente tem a estrutura de custos. O que é a estrutura de custos? Se de um lado, né, de um lado ali, eu falei da receita, como é que eu estou ganhando dinheiro, como que eu vou empregar esse dinheiro no meu negócio? Como que eu vou fazer para pagar tudo aquilo que eu disse que é proposta de valor, aqueles recursos-chave que eu coloquei ali. Então, aqui eu vou descrever todos os custos que estão lá no meu plano financeiro, que a gente já viu. Custos fixos, custos variáveis, que vão impactar, claro que de uma forma sucinta, né? Não preciso detalhar, porque já está detalhado lá no plano de negócio, né? Por isso que o plano de negócio é um detalhamento e também é muito importante, mas aqui vai entrar de forma sucinta quais são os gastos da empresa, quanto custa para a minha empresa, não em termos de valor, em termos de quais que são os aspectos que me fazem gastar dinheiro, né? Em que eu estou gastando dinheiro da empresa. Aqui, o que pode entrar nessa estrutura de custo? Custo com o pessoal, custo da sua fábrica, o custo que você gasta com marketing, quanto que se você tem funcionários, o custo dos funcionários, né? Aqui a gente estava falando do Spotify, vamos fechar o exemplo. Né? O que seria um custo? Pagar esse pessoal, que são os programadores, as pessoas que fazem o negócio funcionar em termos administrativos, pagar os contratos de licenciamento, que a gente diz que são recursos-chave. Que outros recursos-chave que a gente diz lá? Da plataforma. Se a plataforma é um recurso-chave, quanto que ela custa? Ela custa a manutenção dela no ar, ela custa os preços de hospedagem, que eu disse que tem lá no meu canal de distribuição. Então, eu vou dar uma olhada para os outros blocos do Canvas de modelos de negócio e trazer aqui para a minha estrutura de custos, certo? Assim, deixei aí, olha, o nosso exemplo, ver como ele fica de forma geral, né? Vamos lá, então, dar uma repassada. O Canvas, então, é esse quadro que você tira uma foto do seu negócio, traz os aspectos principais de forma bem resumida, o que não tira a importância do plano de negócio e do detalhamento de cada um desses blocos, mas que você pode colocar numa parede, um lugar visível, para que a gente possa realmente enxergar o negócio e não se desviar do foco e perceber melhorias contínuas. A gente diz que então ele tem esses 9 blocos, a gente começa a preencher pelos segmentos de clientes. Logo, a gente vai definir diferentes cores de post-it para diferentes segmentos de cliente. Para cada segmento de cliente desse, eu oferto um valor diferente, portanto, as propostas de valor também estão aqui com post-its diferentes. E para os aspectos que são iguais para qualquer segmento de cliente, eu coloco aí, olha, de amarelinho, de uma cor neutra. E vou trazer aqui todos os aspectos do negócio, recapitulando os segmentos de cliente, o que eu oferto para eles, como eu oferto, por quais canais, como que é o meu relacionamento com eles. Do outro lado, quais são meus recursos, coisas-chave da minha empresa e as ações que eu preciso fazer para conseguir colocar esses recursos em chave, esses recursos-chave em jogo para ofertar meu valor, e quais que são as pessoas, os parceiros, que não são o centro do negócio, mas que eu preciso deles para que o negócio flua. E em termos de dinheiro eu vou ter receitas, como eu capto valor, e custos, como eu pago tudo que está em cima. E assim a gente fecha aqui o nosso estudo sobre o Canvas de modelos. Nós vamos fazer um exemplo num próximo vídeo, mas a gente conseguiu captar então o que são esses 9 blocos do Business Model Canvas ou Canvas de modelos de negócio. Até mais, obrigada!